Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa 12ª edição do CineLuz, que é a atividade não presencial que a gente vem desenvolvendo desde o início da pandemia. Aliás, que pandemia estamos vivendo, que situação crítica no Brasil, né? Muito difícil, já passamos da marca de 300 mil vidas perdidas, a gente precisa, como sempre, fazer esse registro, né, em respeito a todas as famílias que perderam pessoas queridas, a todos os brasileiros e brasileiras que vivem essa pressão, carecendo de uma política eficiente, eficaz de saúde, e esperamos que muito em breve essas situações sejam devidamente enfrentadas para que nós possamos, quem sabe, voltar à normalidade, mesmo que seja um novo normal. Para isso, a gente sabe que uma política pública, né, de saúde, no caso, é fundamental. Claro que isso tem toda a relação com as políticas que vêm sendo desenvolvidas no nosso país, né, que colocam para nós vários desafios. Mas hoje é um dia de celebrar esse nosso encontro virtual. É a 12ª edição e a segunda do ano. O tema foi escolhido por uma pesquisadora do nosso grupo, uma professora muito querida, que a Denise vai apresentar daqui a pouquinho. Então, a gente queria agradecer a presença de todos vocês que aqui estão, junto com a Denise Falcão, né, eu, Cristiane Lucy e várias outras pessoas do nosso grupo, estamos aí para fomentar esse diálogo com vocês. E é uma proposta mais horizontalizada mesmo, né? Então, a Denise, depois de apresentar a nossa convidada especial de hoje, que vai fazer uma breve fala, né, ela comenta das regrinhas e eu só queria frisar para vocês que essa edição está sendo gravada, né? Então todos aqueles que aqui ficarem já concordam com essa gravação, né, com a sessão aí do uso de voz e de imagem, para que a gente possa postar no canal do grupo no YouTube, né, Grupo Luz. Então fica aqui registrado, né, as boas-vindas a vocês e vamos em frente, que a noite hoje promete. Então, pessoal, boa noite a todas e a todos. Como o Cris já falou, é um prazer sempre receber vocês, né, aqui nesse nosso debate. O tema hoje, ele é muito instigante, eu acho que ele traz, né, ele suscita várias questões, mas vou deixar essa parte para a Ana Paula, para começar, porque hoje a gente sempre traz, né, um convidado que sempre vai fazer os primeiros comentários, né, nós deixamos aí 2 vídeos para quem pudesse assistir, né, um era de Chernobyl, o outro era de Auschwitz, e a nossa convidada hoje, que acabou que eu fui começando a falar outras coisas e não apresentei, é a nossa querida professora doutora Ana Paula Guimarães Santos de Oliveira, né. Ana Paula, ela é professora do curso de turismo da UFMG e também da pós-graduação em estudos do lazer, né, eu tive o prazer de estar junto com ela nesse período nosso de pós-doutoramento, né, então foram alguns anos convivendo junto nessa batalha, e estamos aí hoje também dividindo esse grupo de estudos, que é o grupo, né, Lucy, e que agora nós estamos nessa atividade, como a Cris já falou, nesses tempos de pandemia. Então, para quem está vindo pela primeira vez, a gente abre o debate, né, o nosso convidado, a nossa convidada do dia vai começar abrindo, vai falar um pouco sobre o tema, e depois a gente automaticamente já abre com inscrições pelo chat. Então, quem tiver alguma coisa a contribuir, quem quiser falar, já coloca o nome pelo chat, a gente já vai estar sempre fazendo uma inscrição direta, né, e aí nós vamos tecendo nossos comentários com possibilidades de perguntas e respostas ou simplesmente de comentário, aí fica ao critério de cada um, ao desejo de cada um. Então, nesse momento, Ana Paula, muito obrigado por você ter aceito esse desafio, por ter trazido esse tema, né, que eu acho que tão instigante, que vai nos proporcionar hoje uma noite macabra. Então, com você. Obrigada, Denise.
Obrigada aqui, Cris. Boa noite, pessoal. Muito bom, né? Eu sempre participo de todas as edições aí do Lúcia, é sempre muito bom, mas geralmente eu fico escutando. Eu sou bem quietinha e às vezes falo um pouquinho só lá no chat. E aí a Denise me convidou para sugerir uma temática e eu fiquei refletindo sobre qual temática a gente poderia sugerir. E essa temática me surgiu de uma reunião, né, logo depois do que a Denise fez o contato, que, assim, já me levou um certo estranhamento, né, mas associada a exatamente essas questões. É referente a uma reunião referente ao desastre de Brumadinho, e aí, nesse contexto, apareceu essa possibilidade aí de turismo macabro, e aí eu já, né, já comecei a refletir sobre isso. E, ao mesmo tempo, quando eu pensei nessa temática, eu me lembrei aí de uma parceria que eu e o professor Frederico Couto, que está aqui comigo, fizemos em uma monografia dos nossos alunos, e também me lembrei automaticamente de uma experiência e de como essa experiência foi impactante para uma de nossas egressas, que está aqui conosco também hoje, fico muito feliz. Na época era minha orientada de monografia em outro tema, que é a Maísa Romualdo. Então, convidei o pessoal para vir dialogar conosco também. E aí foi muito interessante que quando a gente lançou o tema no grupo, no próprio grupo já apareceram algumas contribuições bem interessantes sobre a temática. Eu quero dizer para vocês que não é uma temática que eu me debruço sobre elas, mas é uma temática que veio, né, veio em meio a esse contexto que a gente está vivendo também, e ela é repleta de dualidades, né, e aí eu achei muito interessante trazer isso para o nosso contexto de hoje. Eu vou colocar algumas coisas assim bem breves, porque a proposta é que a gente possa realmente dialogar, né, sobre o tema. Eu fiz uma pesquisa bem superficial sobre as publicações dessa temática. E aí eu procurei o Dark Tourism, né, e achei nas plataformas do Portal CAPES. Achei diretamente, assim, 31 referências só. Mas quando eu joguei o Dark Leisure, vieram 26.438 publicações sobre o tema, né? Dessas, 20.559 são artigos científicos e 1.482 são alguns livros, né, que falam sobre esse tema. E aí a gente já toma noção de um tema que é recente, mas que vem ganhando, né, corpo na academia e sendo discutido por diferentes áreas, que passa a geografia, que passa a antropologia, que passa a história, né, que passa a sociologia. Então, existe uma produção aí científica já bastante significativa. E aí, eu peguei apenas um material disponível, um material de 2012, né, disponível na Annals of Tourism Research, de 2012, e trouxe algumas questões para a gente poder conversar sobre elas aqui hoje. Alguns pontos que eu achei super interessante que circundam entre o que está por detrás, né, de toda essa discussão. E aí, eu vou até já lançar uma questão, vou lá na nossa parceria e no momento em que eu partilhei com a Denise, o momento final da defesa dela, né? Então, vamos lançar um pouco de luzes e sombras, né, aqui sobre essa temática, que eu acho que é exatamente esse o contexto desse momento. Vamos dialogar sobre luzes e sombras, e aí essas luzes e sombras a partir de compreensões, perspectivas de análise, né, e alguns apontamentos que a gente já consegue observar. Então, a primeira coisa é que, assim, é um tema que a gente fala,
Dark Leisure ou Dark Tourism, e aí a gente pode traduzir isso, são as diferentes possibilidades que a gente encontra também, que é o turismo negro, ou lazer negro, ou macabro. E é interessante que quando a gente pega a palavra macabro e olha o significado, ela vem algumas questões que são muito interessantes e que foi exatamente um dos pontos em que começou a me despertar esse olhar para essa temática, que é a questão associada à hedonia. Eu me lembrei, quando eu comecei a pensar sobre esse tema, do livro daquele antropólogo coreano, Byung, eu nunca sei falar o nome dele todo, no livro A Sociedade do Cansaço dele, em que ele fala essa questão presente na sociedade hoje do hedonismo, de buscar o prazer de diferentes formas e a todo custo, às vezes, né? Então, isso aqui eu achei extremamente interessante. E as outras palavras associadas ao macabro é a questão da tragédia, né? A questão de ser tenebroso ou de ser horrendo, horrível, né? Então, é exatamente isso que a gente já traz para essa discussão. E quando a gente começa a entender algumas compreensões já colocadas sobre o turismo macabro, e aí aqui eu vou mais nessa linha mesmo do turismo, a gente encontra algumas definições lá em 2005, né, em 2006 e agora em 2012 e daí para diante. E essas definições, como, por exemplo, tem uma de Tarlon, que é de 2005, ele fala que o turismo negro, né, são visitas aos lugares onde ocorrem tragédias ou mortes historicamente dignas de nota e continuam a impactar nossas vidas. E aí eu acho isso muito interessante porque, por exemplo, se a gente associa acho que os 2 vídeos que foram sinalizados para esse encontro, eles estão associados a isso. E aí a gente questiona, né, que tipo de impacto e como que as pessoas que, por exemplo, vão experienciar isso, né, absorvem ou não esse tipo de impacto. Outro, que é uma definição de Stone, de 2006, ele fala que é o ato de viajar para locais turísticos associados à morte, sofrimento ou aparentemente macabro. E aí, gente, aqui eu fico pensando, porque eu vejo que esse tema, ele passa várias possibilidades de compreensão, mas a morte é um elemento que está presente, né, e que pode ser observado de diferentes perspectivas. E aí o que eu achei interessante é a gente pensar sobre as questões, inclusive em termos de perspectivas culturais, em termos de perspectivas políticas, em termos de perspectivas sociais, quais são as interações que a gente pode observar, né, nessa temática. E aí eu deixo aqui questões para a gente poder refletir a partir dessa questão aí, trazer a tese, o título da tese da D para dialogar conosco, né, que é aí as luzes e sombras, né, quais seriam, então, as consequências que a gente poderia vislumbrar nesse contexto da sociedade contemporânea para esse tipo de prática de lazer e de turismo, né, quais são as interações que a gente pode observar, tanto políticas, sociais, culturais, e os dilemas éticos que vão aparecer por aí também, né? Então, agradeço e vamos seguir aqui para o nosso debate. Obrigada, Ana Paula. Então, nós já temos uns inscritos aqui, então a gente começa com o Emerson e, na sequência, a Nadine. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui, conversando um pouco sobre essa temática, né, que chama a atenção. Ana Paula, parabéns pela introdução ao tema e pela indicação dos vídeos. Foram vídeos muito instigantes, né?
são dois temas, pelo menos, que me chamam muito a atenção, porque fazem parte de um imaginário nosso, né, de como a humanidade, assim, em certa medida, pode ser cruel, né, com determinados grupos sociais. Mas visto a partir dessa perspectiva, né, de como a gente pode aprender com a história e como o turismo e o lazer podem ser fundamentais, né, para a gente não apagar essa história exatamente, né, mas para a gente se mover a partir dela também, né, saber o que aconteceu, visitar os lugares. Tem gente que nega isso até hoje, né? A gente ouve muita gente negando que não houve Holocausto, mas as provas concretas, né, estão aí. Há muitos documentos, há os campos de concentração, enfim. Mas antes de falar exatamente o que eu quero, não sei se tem um tempo para falar, mas é porque eu destaquei algumas coisas aqui, então, se eu for além do tempo, Denise, tu me interrompe, aí eu me inscrevo para continuar. Mas eu fiquei pensando muito a partir de outras questões. O porquê que a gente, pelo menos eu, né, me chama a atenção esse tipo de discussão e esse tipo de turismo, vamos colocar assim também, né? Eu não sei se em Minas Gerais deve ter, eu acho que em todo o Brasil, isso e no mundo inteiro. Desde a infância, a gente tem contato com algumas histórias do sobrenatural, né? Então, alguém mais velho conta pra gente, os nossos avós, nossos pais. Aqui na Amazônia, a gente tem uma série de contos, né? Ah, para quem não sabe, eu moro no Pará. E, assim, a minha infância, a minha adolescência, até a fase adulta também, né? Esses contos, eles fazem parte de muitas conversas. E como isso mexia com a minha imaginação, assim, né? Saber o que era, por exemplo, o Matita Pereira, o Saci Pererê, o Boto. Então, assim, é meio que um macabro, porque está relacionado a um determinado contexto, né? Então, olha, esse determinado rio aqui você não pode ir em tal horário. Mas a gente se desafiava a ir no horário, né? Eu e os meus amigos. Ah, vamos lá ver bora ver se vai acontecer alguma coisa. E aí, quando acontecia um acidente, por exemplo, né? Nós éramos informados que fomos avisados. Então, o sobrenatural fazendo parte, mas assim, a aventura, né? E em tentar desvendar isso, em tentar perceber o que se de fato acontece e tudo. Então, eu acho que desde a infância a gente é instigado a ter contato com o macabro, o sobrenatural, enfim, eu acho que são coisas que se aproximam, né? Se a gente for pensar nisso, essa curiosidade. É claro que eu estou falando são parâmetros diferentes, né? Mas como que isso faz parte do nosso cotidiano desde a infância, né? E aí, tomando como referência os vídeos, né, que foram apresentados, eu acho que é importante a gente perceber a partir deles, né, que há um conhecimento, né, que mexe com o nosso sensível quando a gente se depara com algumas experiências de lazer e divertimento, né? Então, eu fiquei também fazendo um paralelo disso com a minha experiência em Minas Gerais. Eu tinha muito interesse em conhecer, por exemplo, uma mina. E eu conheci algumas em Minas Gerais e as histórias que a gente ouvia nessas minas eram absurdas, assim, né? Coisas que a gente via no livro de história, mas na concretude da coisa ali, né? Vendo uma corrente, por exemplo, ou entrando num carrinho para descer num determinado lugar, e aí o guia, ou a pessoa que comunicava que estava, como era a experiência das pessoas escravizadas, por exemplo, né? Como que isso afetava os meus sentimentos, né? E como eu reaprendi a história do Brasil a partir desse contato, né? Então, assim, esse tipo de experiência, ela traz essa possibilidade de reflexão, né? Que é contada também nos vídeos. E para fechar essa minha ideia, a gente pensar na perspectiva do luto como uma agência nossa, né? A gente tem vivido atualmente uma pandemia sem precedentes, são mais de 300 mil mortos, e parece que a gente, assim, em grande medida, né, a gente naturalizou as mortes, né? A gente ouve no noticiário, 3 mil pessoas morreram e tudo. Então, assim, como esse tipo de atividade, né, ela nos reconecta com o sensível, né? E, nossa, muito importante isso tudo. Muito obrigado mesmo. Ah, e só uma nota que eu queria fazer, eu estou vendo aqui uns comentários sobre
turismo negro, né? Que é complicado a gente fazer uma leitura disso a partir, por exemplo, da história que nós temos no Brasil, mas talvez também, né, as traduções que a gente traz para cá, elas não, no contexto de origem, não têm a mesma correlação, né? Então, eu acho que essa tradução nossa, ela tem que respeitar o que foi afirmado no outro lugar, mas olhar para a nossa história também, né? Para a gente não criar aí um conjunto de estigmas e reforçar preconceitos, enfim. Isso. Obrigada, Emerson. A Nadine está aqui na sala porque parece que ela caiu, não? Bom, então a gente podia passar adiante depois, quando ela voltar, ela toma fala, né? O Frederico. Bom, boa noite a todos, né? Quero dar uma boa noite especial para a Yara. Tudo bem? Fico feliz que a gente está se encontrando, né? Prazer imenso te reencontrar. Espero que seja aqui. tudo bem com a sua família, né? Que vocês estejam Graças bem, a Deus, tudo bem. porque é um momento muito difícil para todo mundo, né? Então, eu agradeço muito a Ana Paula pelo convite, né? Participar aqui com vocês. É um prazer estar aqui. Eu vou falar brevemente, né? Para o debate, para as ideias fluírem, né? Eu acho que o tema é muito rico. Eu sou professor de Sociologia, né? E lá no curso de Turismo do IGC. Eu acho o tema muito rico porque ele entende o turismo, o lazer, como uma capacidade de mediação, né? Mediar experiências que são tabus. Então, eu acho um conceito interessante do turismo sombrio, né? Do turismo de sofrimento, né? A gente tem que criar um consenso aqui para a gente definir um termo mais preciso, né? Talvez o turismo de sofrimento. Então, a função do turismo de sofrimento é mediar a nossa experiência com o tabu. E o tabu é muito forte, né? Então, por exemplo, quando eu discuto o turismo de sofrimento, eu não discuto com os alunos para provocá-los, né? Eu não busco experiências europeias, por exemplo, Auschwitz. Eu não busco experiências de Chernobyl. Eu não busco algo que está fora do nosso contexto. Porque a adesão dos turistas, dos visitantes, àquela história, aquele tabu, né? Ela é muito distante no caso de Auschwitz. Então, eu acho que a gente tem que pensar experiências concretas, né? Como, por exemplo, o Museu da Loucura. Então, o que eu acho complexo é que o Museu da Loucura de Barbacena, por exemplo, é que a experiência é uma experiência ambivalente, tanto do ponto de vista do turista quanto da população. Ou seja, como que a população, no primeiro momento, ela rejeitou o Museu da Loucura, né? Porque o Museu da Loucura traz a história dos moradores, a história dos trabalhadores daquela instituição. Então, há uma relação de desconforto, de negação de toda a violência gerada em Barbacena, né? Tem até um livro, ficou muito conhecido, né, que chama O Holocausto Brasileiro, né? Vocês conhecem? Eu esqueci o nome da jornalista. E tem um vídeo também no YouTube, né? Então, a população, no primeiro momento, ela rejeita ter que enfrentar a sua história, a sua memória, né? Todo o sofrimento causado por essa instituição. Foi o Museu da Daniela Arbe, sei lá. Então, o que eu acho interessante no turismo de sofrimento é como que ele media para o visitante, para o turista, né? Ele pode ter percepções e atitudes num polo mais de entretenimento, de banalização, né? De reificar a naturalização do sofrimento, da violência, ou pode ter uma imersão e uma adesão aos valores daquela experiência concreta. Eu acho que um ponto rico do turismo de sofrimento é a experiência concreta. Então, por exemplo, eu gosto de discutir o Museu da Loucura porque a população também tem uma relação ambivalente de rejeição dessa experiência concreta, né? De não assumir como autor de um genocídio, né? Então, a estimativa da autora, da Daniela Arbe, é de 60 mil, eu acho que são 60 mil mortos em Barbacena, né? Então, o sistema de saúde público daquele período propiciou isso. Os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os psiquiatras geraram esse genocídio. A população. Então, o turismo de sofrimento ele é ambivalente, tanto para o turista, que pode ter
uma atitude de entretenimento, de banalização, tanto para os moradores que fazem parte da história daquela instituição, daquele atrativo, né? Então, finalizando, né, para o debate fluir. Então, o turismo de sofrimento, ele expande o rol de experiências turísticas, de lazer, e não respeita tabus. Os tabus vão sendo, vão fazer parte da nossa experiência. Isso é um tema complexo, ambivalente, né, ambíguo, né? E isso, tanto do ponto de vista do turista, quanto do ponto de vista dos moradores, das pessoas que, de certa forma, participaram daquela experiência, né? Então, acho que o museu, aquele monumento que tem em São Paulo, em relação ao Carandiru, né, aos mortos pela polícia em Carandiru, e o Museu da Loucura, são duas experiências concretas que colocam a gente em xeque, os pesquisadores, os turistas e a população, porque falam da nossa história. A nossa história talvez seja uma das histórias mais trágicas, mais violentas da modernidade, né? Então, eu acho que esses são exemplos bons para a gente enfrentar, né? Então é isso. Obrigado, gente. Frederico, obrigado demais pela sua contribuição. Nadine, você voltou? Conseguiu voltar? Parece que não. Então, vai lá, Cris. Obrigada. Gente, muito bom ouvir vocês compartilhando essas primeiras impressões. O Emerson estava dizendo aí, chamando a atenção, e também vocês aqui por escrito, da tradução do termo, como que esse exercício é complicado, né? E eu até me lembrei que um dos autores que trabalha com lazer nessa perspectiva, ou trabalhou, né, que agora ele vem trilhando outros caminhos, é o Chris Wojcik. E ele escreveu um texto sobre, originalmente, né, porque ele escreve em inglês, seria Dark Leisure. E a tradução desse título deu tanta discussão na época, porque ele veio ao Brasil para participar de um evento que nós organizamos e, nessa época, esse tema já estava dando polêmica. Eu estou falando de 2010, 2011. E nós tínhamos uma instituição promovendo e a instituição barrava mesmo todas as possibilidades de traduzir essa palavra. E acabou sendo traduzido para lazer anormal, lazer obscuro, que vai na mesma linha do tema que a gente está discutindo hoje. Eu estou chamando a atenção para isso, para dizer como que é imprecisa qualquer tipo de tradução que foi feita, né? Então, interessa mais para nós, não é nem a palavra, mas o significado que ela está querendo transmitir. E esse significado, na verdade, é uma palavra que tem que ser colocada no plural. São vários significados. E quando eu comecei a pensar sobre o tema, né, para o nosso encontro de hoje, assistindo os vídeos também que nós escolhemos para hoje, uma coisa que eu fiquei pensando, principalmente porque eu assisti também alguns episódios de um documentário que está na Netflix, que também é muito instigante, né, Dark Tourist, e é feito na base de um documentário, tem um jornalista que vai viajando por diferentes lugares do mundo, né, tentando compreender um pouco o que é essa prática. Mas eu estava dizendo justamente dos significados que ela tem para as pessoas, e eu creio que isso é fundamental de ser considerado, né, porque muitas pessoas são movidas simplesmente pela curiosidade. Já outras pessoas querem conhecer mesmo, né, como é que foi, o que ficou de legado, né, para a população mundial de uma dada experiência, querer saber mais sobre aquilo. Se a pessoa vai em loco, né, pelo menos para mim, é diferente, porque acaba instigando todos os nossos sentidos, né? Então, eu lembro, por exemplo, que eu e a Vaninha, que está aqui, né, nós fomos num congresso que foi realizado em Durban, Congresso Mundial do Lazer, e nós visitamos, né, antes de ir para Durban, o Museu do Apartheid. E é impactante desde a entrada, né, porque tem uma entrada escrito brancos e não brancos. E quando a gente entra, a gente mergulha mesmo nessa história que é altamente sofrida, altamente dolorosa,
e que a gente sabe que tem marcas que permanecem ainda hoje. Então, eu estou dando esse exemplo assim, de uma experiência, a gente está falando de um museu, mas, por exemplo, Auschwitz é um museu a céu aberto também, né, que não foi recriado, como acontece lá no museu. Né? Então, são perspectivas completamente diferentes. Mas eu queria associar esse exemplo com um outro, né? E aí já vou cutucar a Natália, que está aqui hoje, porque ela é colombiana, ela é de Medellín, que é justamente nesse programa que está lá na Netflix, onde mostra uma visita guiada à prisão que foi construída pelo Pablo Escobar, né, onde ele passou mais de um ano e ali, junto com os seus companheiros, passaram uma temporada lá, reclusos, mas usufruindo de todas as possibilidades e ainda mantendo todo o narcotráfico em ação. Mas o que me chamou a atenção nessa experiência é justamente o fato do guia que acompanhou o jornalista que está à frente desse documentário, foi um dos comparsas do Pablo Escobar, conhecido como Popeye, né? E o Popeye conta detalhes de tudo que foi vivido. Ele ficou preso durante, se não me engano, 23 anos, então para ele a dívida das mais de 200 vidas que ele ceifou, né, já está paga essa dívida social, né? Então, é realmente assim, impactante pela conotação que isso tem. Então, qual curiosidade é essa que nos leva ali e como a dimensão ética permeia esta nossa imersão, né, numa experiência como essa. E é muito curioso, porque tem um momento, né, desculpa eu estar até compartilhando essas coisas, porque eu sei que alguns de vocês não assistiram, mas quando o Popeye representa ele mesmo, dando cabo de um sujeito, né, interpretando ele mesmo, e como ele faz isso com maestria, porque ele está revivendo um momento, né, um momento que foi real, né, e que aconteceu inúmeras vezes. Então, eu vou ficar por aqui também, mas eu queria acrescentar esses outros elementos, porque acho que esses significados, eles permeiam a configuração desse tipo de experiência, né? Porque, por si só, eu acho que o nosso julgamento, ele pode ficar bastante ambíguo, né? Mas tem várias outras coisas que podem ser agregadas, e eu entendo que experiências restritas a gente pode ter com qualquer tipo de vivência do lazer e do turismo, né? Então, isso também acaba sendo definidor. Vamos seguir, Denise? Bora. Agora, então, Salete, com você. Ok, gente, boa noite também a todos. Quem não me conhece, eu sou a Salete, fui orientanda da Cris no doutorado e sou professora da UERN em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Bem, eu acho que também é um tema muito interessante. Eu vou tentar compartilhar ou fazer umas conexões com os vídeos, com as minhas experiências. Em 2019, eu fui para Auschwitz e em 2017 eu fui para Pompeia, né, Nápoles, que teve aí o Vesúvio, né, o vulcão, e várias pessoas ali, toda uma cidade, né, veio a acabar, enfim. E aí, a partir dessas experiências, eu acho que também o fato que o Dudu colocou ali na Recoleta, né, do cemitério da Evita Peron, essa relação da morte. Quando o professor aí, Frederico, falou do Brasil, eu lembrei da Chacina de Candelária, que eu também já visitei, lá tem uma cruz com o nome dos mortos, né, também acho que é um lugar que faz menção, faz relação com esse turismo macabro. E aí, eu fui pesquisar também alguns dados para a gente tentar fazer um paralelo do ponto de vista turístico. Eu sou turismóloga, e nesses lugares que eu visitei, eu acho que eu sempre fico com esse olhar, né, da profissional, da pesquisadora, e ao mesmo tempo a Salete humana, sensível, e que tem alguns interesses que se aproximam ali, o porquê da escolha. Então, acho que também falar um pouco desse comportamento do turista, dessa motivação, que eu acho que é importante discutir quando a gente pensa nesse segmento.
Auschwitz, para vocês terem uma ideia, em 2019, teve um número de 2.320.000 visitantes. O Brasil todo, em 2018, com relação ao turismo internacional, recebeu 6 milhões de turistas. Então, Auschwitz recebe sozinho 1/3 dos turistas internacionais que nós recebemos no Brasil. E Pompeia recebeu, em 2018, 3,5 milhões de turistas, mais da metade que o Brasil inteiro recebe. Pompeia é o segundo atrativo mais visitado da Itália, só perto para o Coliseu, que a gente também vai pensar, é um lugar, né, de morte, de gladiadores, de sangue, e aí a gente vai ter Pompeia como o segundo atrativo mais visitado. Os dois atrativos, se a gente for pensar em atrativo de fato, eles tiveram um aumento nesse percentual. Então, de 2018 para 2019, Auschwitz teve um aumento de 6% de visitantes e Pompeia de aproximadamente 8%. A gente percebe que é um segmento que, tanto do ponto de vista científico de pesquisa, há um aumento de procura por visitantes para conhecer esses lugares. Então, do ponto de vista mercadológico, do nicho, do mercado, a gente percebe uma expansão, que eu acho que é interessante destacar. E aí, nesse sentido, eu também me aproximo um pouco da fala do colega que falou primeiro, esqueci o nome dele, o colega lá do Pará, que a gente percebe, principalmente quando a gente pensa em Auschwitz, ou em alguns destinos macabros, esse negacionismo, como se não houvesse o fato, e eu acho que o que é mais agravante que a gente percebe, especificamente em Auschwitz, é a banalização da memória dessas pessoas. Então, acho que um ponto interessante quando a gente discute o turismo macabro, essa banalização que pode gerar uma naturalização. Então, é muito comum, até tinha colocado no grupo, as pessoas fazendo selfies, né? Então, o guia que leva a gente no grupo acompanhando, ele fala, olha, gente, por favor, evitem, não vamos tirar as fotos, vamos respeitar as memórias das vítimas. Eu chorei, então eu sou chorona, quem me conhece. Eu entrei quando eu vi aquilo, porque é um tema que eu gosto, eu lia muito, pesquisava muito, já tinha ido lá na Holanda, né, na casa de Anne Frank, e queria ir para fazer o tour, e aí eu fiz todo o leste, enfim, e queria ir para Auschwitz. Gente, assim, é muito impactante, para mim foi muito impactante, eu chorava, mas tinha um grupo, uma parcela, não vou dizer que é a maioria, mas muitos turistas, você vai pelas salas, então tem uma sala, por exemplo, que a gente vê toneladas de cabelo das pessoas, e as pessoas fazendo selfie, você com seu grupo de amigos fazendo selfie. Você passa na outra galeria, tem um monte de maletas, sapatinho de criança, sapatinho de adultos, e as pessoas sem o mínimo de sensibilidade. Então, eu acho que essa questão comportamental, né, gente, tentar discutir, ou tentar analisar esse sujeito que, ao meu ver, ele quer só registrar porque eu fui carimbar lá no passaporte, que eu conheci mais um destino, isso é uma coisa, eu acho que chama muito a atenção, eu acho que também é um ponto para a gente tentar analisar, né, um lugar de morte que acaba sendo mercantilizado, supervalorizado e, em alguns momentos, banalizados. Aí eu queria destacar isso. Diferentemente, não sei também se é diferentemente, de Pompeia, que foi um desastre natural, e aí eu acho que essa relação de um desastre natural talvez tenha um impacto, uma leveza na percepção do destino, né, e foi algo, né, talvez há muito mais tempo, né, muito mais séculos, e tem uma relação dos próprios turistas, dos próprios visitantes, dessa relação com o destino. Talvez o fato da tragédia ter um caráter natural seja diferente de uma ação humana, pela questão da minoria, da intolerância, da supremacia, da exclusão, que isso acaba sendo temas presentes hoje em dia. Então, acho que talvez isso mexa um pouco mais com os sujeitos. E outro ponto que eu também queria destacar com relação à chacina de Candelária, porque na fala de Frederico também isso me chamou a atenção, é que, por exemplo, a própria tragédia da Candelária, a gente vê visitantes ou turistas que vão ali visitar, conhecer, ter algum momento aí com um sagrado, enfim, de oração com esses sujeitos, com essas pessoas, mas você percebe uma indiferença por grande parte também da população que tornou aquele lugar como cotidiano. Então, eu acho que essa percepção do olhar também, dessa naturalização, ela acontece com muitos espaços que têm esse caráter aí macabro, mas pelo meu cotidiano, pelo meu olhar, que não mudou, né, que ele já naturalizou aquele espaço, ele acaba também interferindo nessa percepção. Então, era
um pouco disso, assim, dessa minha experiência e de alguns fatos que me chamaram a atenção. E aí, na sequência, se eu puder falar depois, eu falo também, mas vou passar aí a fala para o próximo colega. Obrigada, Salete. Acho que é você, Denise. Vamos seguir. Bora. Então, gente, eu vou dar uma sequência aí nessa nossa conversa, buscando relacionar, né, toda essa dinâmica desse consumo, né, desse dark turismo, né, pensando como relacionando com os aspectos socioculturais, emocionais e inclusive psicológicos, né, e aí eu percebo que, assim, existem alguns elementos que muitas vezes eles expressam uma certa dualidade de alguns conceitos que às vezes podem ser até antagônicos, divergentes, contraditórios, que acabam batendo em alguns dilemas éticos do sujeito, né, como eu até tinha colocado ali quando a Cris levantou aquela questão lá de Pablo Escobar, né, nesse mesmo capítulo, né, do Dark Tourist, e que realmente é muito impactante, né, é um assassino representar um assassinato, e nessa hora ele quase que ser um herói, então isso sacode a gente em questões éticas. Mas, então, esses elementos, né, que eu ia colocar dessas dualidades, eu vejo alguns pontos que são, assim, questões que apresentam. A questão da morte e vida, né, como a gente estava falando nessa percepção de visitação a cemitérios, né, a questão do Ricoleta é muito forte, aqui no Brasil também, que tem essa sensação de se tá do lado de restos mortais, mas o que está ali, que não gera essa sensação ruim, é por quê? Porque essas pessoas tiveram em vida uma presença importante, né, tiveram uma marca, então a gente vive essa dualidade. Outras questões também que foram levantadas, e aí eu estou trazendo de algumas pesquisas que eu busquei também, é a questão do esquecer e lembrar, que está sendo posto aí, né, entre o esquecer e lembrar, a gente vai ver o campo de Auschwitz, a gente vai ver o Museu da Guerra de Vietnã, a gente vai ver todos esses lugares que eles estão ali, eles se fazem presente, e a gente teria aqui no Brasil também a questão, né, que virou um grande problema perdi o nome agora, que foi cortado por esse governo que nós estamos, que acabou daqui a pouco alguém me ajuda a lembrar. Museu da Ditadura, Dê? O Museu da Ditadura, mas tem um nome que é da verdade, né, da comissão, mas está nessa linha aí, que a gente acaba tendo essa relação muito forte com a questão da ditadura, que a gente precisa manter, né, o que Salete estava falando, a gente precisa manter essas questões iconográficas para que a gente não esqueça, para que a gente não repita, que isso seja uma lembrança forte. Outra possibilidade também de dualidade a gente pode perceber na questão do escapar e enfrentar, né, porque muitas vezes a questão da morte, ela bate com alguns tabus que a gente vive, algumas formas que a gente entende socialmente de como isso se reflete na nossa cultura, e aí você ir para outra cultura e enxergar um outro olhar sobre a morte, um outro olhar sobre as formas que se lida inclusive com rituais que exigem sacrifícios, volto novamente a dizer, traz um enfrentamento e bate com as nossas questões éticas, né? Então, a gente suscita para a gente algumas questões que talvez nos desperte emoções para além daquilo que a gente esperava, e, por fim, essa questão da prática do lazer enquanto um turismo, e também, ao mesmo tempo, uma questão que a Cristi já colocou, do que o Rogério fala, que é essa coisa dessa cultura desviante, desse lazer desviante, né? Então, o que a gente busca quando a gente está indo atrás de práticas que não são socialmente bem aceitas, né? Então, essa busca toda, né? E aí, um outro ponto que eu achei muito legal quando eu fui lendo, né, e entendendo, é que muitas dessas práticas ligadas ao dark tourism, elas estão um pouco conectadas com a questão do voyeurismo, né, na psicanálise, isso vai sendo um pouco entendido como o olhar sobre o proibido, né, e aí quando a gente está buscando esse olhar sobre o proibido, quando a gente quer enxergar coisas que a nós traz essa dimensão que cutuca a nossa ética,
a gente vai repensando muitas coisas, né? Então, eu mais vim lançar também algumas coisas que eu busquei, pesquisei, e vamos seguir nosso debate. Isso aí, Denise. Gente, está muito legal. Ana Paula, você que foi a nossa convidada para a fala inicial, você disse que tinha mais coisas. Eu até escrevi aí, você não viu. Se você quiser, eu já te coloco aqui, tá? Mas não, você... pode deixar continuar, Cris. Inclusive, as coisas estão aparecendo. Então, deixa o pessoal continuar, porque está bacana. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. Ó. Agora é Inhara. Eu só queria, Cris, que eu estou cutucando a Maísa aqui, deixa eu só te interromper, para ela depois se inscrever e dialogar conosco sobre as sensações mesmo que ela teve, como que impactou, porque eu me lembro, foi significativo. Depois estou tentando ver se ela se anima a falar também. Estou ouvindo aqui também, Ana, alguns questionamentos aparecendo também, mas tô ligada aqui. A gente compartilha assim. Muito bom. Então, vamos lá, Yara. Quem está chegando agora, se quiser tomar a palavra, é só escrever no chat aqui que a gente está organizando, tá bem? Sejam todos e todas bem-vindos. Vamos lá, Yara. Boa noite, gente. Meu nome é Yara, mas eu acho que todo mundo que está aqui já me conhece, orientanda da Cris. Primeiro, prazer, Ana Paula, te ouvir, e prazer imenso te rever e te reencontrar, Frederico. A gente se encontrou falando exatamente desse tema, né? Quando a gente se viu pela primeira vez, né? Lá no turismo. GC, lá no IGC. Exatamente, Frederico, companheiro da geografia. Foi muito bom. E discutindo amplamente um pouco da questão exatamente da nomenclatura, foi o que ficou de para casa para mim. E aí eu acho que eu não posso me furtar em trazer isso aqui, que seria, na verdade, uma grande importância, nós, pesquisadores brasileiros do turismo, porque eu acho que o Dark Tourism, ele pode ser concebido em qualquer outra nação que não tenha vivenciado o processo escravocrata. Qualquer outra nação, menos a nossa, né? Menos a brasileira. Justamente por isso, porque o signo negro, ele perpassa por várias dualidades, por vários entendimentos, e ao tratar esse signo dobradinho com o macabro, a gente só reforça, de fato, né, o que está posto para essa terminologia do ser negro no Brasil, né? Por isso, essa definição territorial, eu acho que ela é importante. Fora isso, olhando para o conteúdo, gostei muito, Ana Paula, quando você traz para a gente olhar para isso com luzes e sombras, que é justamente disso que a gente está falando aqui, tanto do termo, né, da casadinha do termo, quanto não. E gostei muito, assim, aprendi muito, Frederico, quando você aponta o turismo de sofrimento e priorizando principalmente esta ação em pontos brasileiros, né, no território brasileiro. E o quanto a questão da ação após uma visita como essa, uma escolha de um turismo como esse, ela precisa estar pautada. E aí precisa estar pautada por nós, pesquisadores que tratamos o turismo também neste contexto, para, inclusive, auxiliar um outro olhar, né? E aí é um olhar ético, inclusive, para essa prática, porque eu sempre tinha uma pergunta, e eu a fiz no último evento que a gente participou, que é, onde está a pertinência ética de fazer da miséria, né? Quando a gente olha para o turismo das favelas, né? E a nomenclatura dele é um turismo safari. Quando a gente olha, por exemplo, para as catástrofes, as próprias tragédias, ou seja, fazer disso tudo uma mercadoria, onde é que estaria a pertinência ética nesse contexto? Mas quando você me apresenta um turismo sofrimento, e que a partir dele pode ser, inclusive como a Cris disse, pessoas que desconhecem determinadas informações e querem aprender com, né? Para além das sensações que provocam, ou que querem buscar com o voyeurismo e etc., o processo de aprendizagem mesmo, de conhecer um pouco mais a fundo determinados pontos desse, né? Pontos de sofrimento nesse sentido. Então, mesmo, eu não deixaria passar, de fato, a nossa reflexão enquanto povo brasileiro, né, de uma nação colonizada, escravocrata, de repensar, de fato, o uso. E quando utilizarmos, na verdade, o uso, turismo dark tourism, que a gente, na verdade, sempre contextualize, porque senão a gente vai cair numa armadilha de banalizar a nomenclatura negro e de naturalizar, inclusive reforçando que pessoas negras, na verdade, vêm deste lugar ruim, escuro, macabro, né? E que as pessoas, na verdade, precisam ter medo, fugir e etc. É só essa chave que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais depois. Isso é palma? Isso é palma, você, Yara?
Eu tenho fãs aqui em casa. Ele já bate o palmo e segue aí. Adorei isso. Boa noite a vocês, pessoal. Boa noite, Sérgio. Sou eu, o aluno Sérgio Dias, do curso de Turismo. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida que eu tenho aqui, quando vocês falam em questão de turismo, sofrimento, será que seria... Eu sou o tipo de uma pessoa assim, que eu detesto, eu não sei, algumas pessoas acham isso normal. Mas, assim, eu tenho pânico de eu ver... Eu sou uma pessoa assim, que se eu ver uma pessoa morta na minha frente, eu acho que eu caio. Então, assim, vocês estão querendo dizer que o turismo, o sofrimento, quer dizer que, assim, que o turismo, além de você estudar na área ambiental, algumas outras áreas, quer dizer também que existe turismo de sofrimento? Como assim? Me explica, por favor. Boa noite a todos. Sérgio, Vaninha, só um segundinho, porque eu acho que o Sérgio é a primeira vez que ele participa aqui com a gente, ele ainda não tinha pego a dinâmica, então nós vamos deixar sua pergunta aí, Sérgio, aí quem se sentir à vontade vai respondendo, mas a gente está sempre fazendo uma inscrição pelo chat, aí a hora que você quiser, você entra lá no chat, se inscreve, que aí você fala tranquilo, mas a sua pergunta está registrada, quem se sentir à vontade já pega e já fala aí também. Só mais uma coisinha, vamos pedir para todo mundo para fechar o microfone enquanto não estiver falando, né? Para ficar mais nítido para todo mundo, tá bom? Essa parte eu não entendi. A gente tem uma forma de fechar o microfone, né? Isso, agora você fechou, tá vendo? Aí na hora de você falar, se você quiser, você se inscreve e você abre. É assim que todo mundo está fazendo. Agora eu vou fechar o meu, que é a palavra da Vaninha. Então, gente, nós já nos cumprimentamos, né, desejando boa noite, e eu falei lá na hora que nós chegamos que o tema está muito pertinente para esses nossos tempos, né? Infelizmente, estamos convivendo com a morte do nosso jeito, cada um do seu jeito, mas a morte sempre esteve nas nossas vidas, né? Que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, eu fico aqui pensando nesses termos, né? O turismo sempre me incomodou, eu dei aula 10 anos no turismo, né? Então, essas categorizações do turismo sempre me incomodaram. Eu sempre falava disso com os alunos e, claro, comprava briga, né? Então, o termo aqui, enfim, concordo plenamente com o que a Yara falou, né? Claro que eu estava esperando a intervenção dela, mas o termo, acho que é a mesma coisa aí que o turismo que tem que resolver. Mas eu gostei muito da fala do Frederico, né, quando ele falou que o turismo e o lazer, e aí eu colocaria especificamente, né, essas duas experiências no campo do lazer, a ideia de mediar as experiências, né, das nossas vidas. Então, me trouxe a ambiguidade do lazer, né, e de um lado a gente sabe que a morte, ela vem sendo capitalizada, né, e aí espetacularizada, inclusive. Então, todas essas experiências que já foram relatadas aqui, e eu fiquei pensando, por exemplo, né, lá em Berlim, naquele monumento do Holocausto lá, que a gente fica tirando as fotinhas, e quando você lembra que ali é para, né, falar de alguém que morreu naquela situação, aí você fala, epa, estou fazendo tudo errado, mas até cair a ficha, né, aí eu fiquei pensando muito no World Trade Center, né, como é que é a situação lá, o que eles fizeram depois com os prédios, virou aquele museu grandão lá também, as experiências que as pessoas relatam para a gente quando vão a Ouro Preto, né, e exatamente pela história que a cidade carrega, então tem gente que não vai em Ouro Preto porque não quer saber, não quer lembrar, né, daquela história toda lá. O Museu da Tortura, eu já tive na porta de vários, nunca quis entrar, lembrei aqui do interesse que eu tive por conhecer a prisão que o Mandela ficou, né? Então, assim, a gente é muito chamado para esses lugares, quer a gente queira ou não, né? Me chamou a atenção no filme, nos 2 vídeos, o de Chernobyl está intacto, né? Então, as pessoas estão andando ali, estão passando pelas portas quebradas, pelas folhas, quase que arrasta, assim, é um museu que vai mudando até com a ação do turista, né? E achei muito engraçado quando o cara fala assim, a gente entrou aqui porque o guia falou que a polícia não está aqui hoje. Deve falar isso para todo mundo, né?
Nem todo mundo entra, né? Como se estivesse fazendo algo transgressor, assim, né? Aí eu fiquei rindo nessa situação. Mas o que eu queria chamar a atenção é essa coisa, né? De um lado, a gente tem a espetacularização, a mercadorização, a capitalização, né? E do outro lado, a gente tem a experiência. E eu fiquei pensando que essa história de dark turismo, falar da morte, né? A morte é concreta para a nossa experiência de vida. E festa é morte. E como é que a gente não lida com a festa dessa mesma maneira, né? A gente sabe, quem já estudou aí a teoria da festa, né? Que a festa é morte, né? E aí, quando o Frederico fala assim, mediar experiências com tabu, eu fiquei pensando, será que a morte é um tabu? Né? E quando outras pessoas, acho que Denise já falou disso, cada comunidade, cada grupo social tem um jeito de lidar com a morte, né? Então, por que a gente ainda considera na nossa sociedade a morte como um tabu? Se ela está aqui do meu ladinho, se ela está dentro de mim, né? Se a única coisa que eu tenho nessa vida é as experiências que eu vou organizando ao longo do meu tempo aqui para não morrer, porque eu sei que a morte vai chegar. Né? E essa é a maior angústia que nós temos, é saber que o tempo passa e a morte aproxima, né? E a festa nos mostra isso, que a cada tempo que a gente passa para o nosso aniversário, pela Páscoa, pelo isso, por aquilo, nós não morremos, né? Então essa angústia é um pouco aliviada, né? Então fiquei com essa pergunta. E essa experiência que nos provoca sensações. Então eu acho super bacana pensar no lazer dentro, que a gente também sempre comenta aqui, que o lazer é vida, ele está dentro, ele não está fora. E quando a gente busca também essas experiências, na minha concepção, a gente está indo naquilo que o Emerson falou, né, a palavrinha que ele falou lá na primeira fala dele, que é o imaginário, né? E que o ser humano precisa entender que nós nos constituímos dessa forma, né? A morte significa também renascimento. Quem diz que nós não morremos todos os dias? Então, esse ciclo, né, de vida, morte e renascimento, e depois morre de novo, a gente está sempre morrendo, até um dia a gente vai morrer mesmo. Então, por que a gente considera a morte um tabu, né? Então, por que não fazer dessas experiências nesses lugares e em outros tantos, né, como essas experiências de aprendizados mesmo de como lidar com esse ciclo da vida, né? Vida, morte e renascimento. Acho que era isso que eu queria falar um pouquinho. Paro por aqui. Obrigada. Vaninha, obrigada. Salete, tá você. Você quer pular ou você vai? Vou querer pular. Estou anotando aqui essas falas de Vaninha e Yara também, deixa a gente aqui pensando mais um pouco. Vou pular a minha vez. Então, bora lá na sequência, que agora eu me perdi aqui, peraí. Nogueira. Bora lá, Nogueira. Olá, boa noite. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, sim. eu confesso que eu estava bem curioso quando eu estava assistindo o vídeo para saber como que o debate ia surgir, né? Qual o rumo, qual o direcionamento da conversa, do assunto que poderia ser iniciado a partir da ideia do macabro, né? É assim, mas a partir do debate que surgiu, a conversa, principalmente a da Salete, da Ana Paula, me veio uma curiosidade, no sentido de saber se tem alguma identificação sobre o perfil desses turistas, né, assim, esses visitantes desses locais, se estão ligados à ação estudante, porque tem a ideia do conhecimento, da educação, né, a questão de querer ir ao local, saber realmente essa história, o fato, e se tem algum conhecimento desse perfil. Quem são esses visitantes? Eu pergunto isso porque eu fui professor do SENAC, numa turma de guia de turismo, e aqui em São Luís nós temos o Museu do Negro, que é o Café das Mercês, né? É no local onde, quando o negro chegava aqui em São Luís, né, no estado, ele era colocado nesse espaço, e até hoje é preservado as ferramentas que aprisionavam esses negros. E as pessoas, ao olhar, né, os alunos que eu trazia, às vezes tinham alguns turistas, depois isso é fato, isso aqui realmente é verdadeiro, eles ficavam assim, e tinha a janela que eles tinham acesso, era a janela que a pessoa não tinha a opção de olhar para o lado, só pela frente, né? Ou seja, então, essa simbologia, esses espaços, esses equipamentos, eles, de uma certa forma, dão ideia de educação, do aprendizado, mostrar o que realmente aconteceu e como era feito esse tipo de escravidão, esse tipo de sofrimento.
Certo? Então, a minha pergunta é essa, a minha dúvida que surgiu, né, em relação a isso, e essa questão, né, do conhecimento, da educação, a forma como esse tipo de turismo, de lazer, ele leva também para o lado do conhecimento, da educação, do aprendizado, do fato, porque eu acho que foi o colega lá de Belém que disse, não, é que ele é de São Tomé, ver para quê? Não, aconteceu mesmo, o holocausto, se eu não vi realmente foi verdadeiro, eu só vou acreditar se eu for lá, né? Porque os livros, né, às vezes, os autores, às vezes, contam outra história, enfim. Então, essa ideia de estar lá, ela dá uma ideia diferente, né, do que realmente os fatos que foram apresentados. Era mais ou menos isso. Ok? Obrigado. Obrigada. Mangueira Júnior sempre marcando presença aí, né? Muito bom te ver. Agora o Alan. Bom, Alan. Ei, Cris, tudo bem? Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Não, eu queria recuperar um pouco o argumento da Denise a respeito das razões psicanalíticas que poderiam explicar, né, a visitação a espaços de morte, sofrimento. E eu me lembrei de uma autora de uma universidade inglesa, de Nottingham, que se chama Dorina Buda. E ela traz uma contribuição interessante, porque ela vai dizer o seguinte, que o dark turismo, tanato turismo, né, ele não se explica apenas por uma necessidade de reencontro com a morte, né, porque a sociedade moderna meio que expurgou a morte do cotidiano, né, delegou aos serviços funerários, delegou aos especialistas. Então, as pessoas, né, supostamente, elas encontrariam nessa experiência uma maneira de se reencontrar, de se reencontrar com a morte, né, inclusive uma reflexão com a morte, por aí vai. Mas ela diz que não é somente isso, né, ela vai dizer que a morte se tornou, apesar de estar afastada, os signos da morte estão tão presentes no nosso cotidiano que a gente precisa, né, de criar mecanismos de evasão para lidar com ela. Isso ela está chamando a atenção para um aspecto importante, que eu acho que é uma novidade histórica, que é justamente quando a morte se transforma num acontecimento televisionado. Eu acho que isso é e às vezes ao vivo, inclusive, né? Basta lembrar do assassinato do presidente norte-americano, para pegar exemplos norte-americanos, né? O JFK, a explosão lá do ônibus espacial em 86, a Challenger, e aí depois o próprio World Trade Center, né? Que também é outro lugar, né, que atrai muitos visitantes, né? Eu achei interessante isso, porque, de fato, a gente está tão inundado de acontecimentos tétricos, né, que o dark turismo, né, ele parece compartilhar, ele parece guardar dois modelos explicativos que versam sobre ele, né? De um lado, as explicações clássicas, né, desde o trabalho do Chris Rojek, depois dos trabalhos do Anthony Sinton, né, na década de 90, tentando entender o dark turismo como uma coisa mesmo de imagem, né, isso que a Salete estava falando mesmo, ou também, mais recentemente, essas interpretações mais comportamentais, que venham uma experiência mais rica, com mais densidade. Na verdade, ela vai chegar à conclusão que, de certa forma, ele sintetiza esses dois lados, né? Por um lado, as pessoas querem vivenciar a morte, mas dentro de um contexto, vamos dizer assim, seguro, a maneira de um shopping center, né? A maneira como se estivesse olhando numa vitrine e ali no fundo, de maneira psicanalítica, achando que, olha, isso aconteceu com o outro, a minha morte vai ser em paz e boa, né? Assim, a sensação de que perante a tragédia alheia, ainda bem que não foi comigo, né? Uma espécie de desafogo psicanalítico em razão de um ambiente tão saturado de acontecimentos tétricos, né? Eu achei interessante trazer essa contribuição dela, porque ela seria uma terceira via aí
tanto do modelo da massificação quanto do modelo da experiência. Obrigada, Alain. É sempre bom escutar suas contribuições, né? Sempre trazem mais elementos para instigar. E agora nós estamos com a fala com o Frederico. Bom, eu só queria reforçar um ponto que a Vânia destacou, né? Que o tabu, ele está não na morte, né? Eu tenho uma visão trágica da vida. Não acho que é esperança. Não sou religioso. Mas o tabu está na forma como a sociedade lida com aquela experiência. Então, se a gente for pensar o Carandiru, por exemplo, né, o memorial do Carandiru, ou o memorial da ditadura, né? É sempre bom falar de casos concretos que tem a ver com a gente. Ou o memorial de Brumadinho, né? Então, quem são os responsáveis? Né? Qual que é a banalização dessas mortes? Né? A naturalização dessas mortes? A gente vai ter quantas experiências com Brumadinho? Né? A gente vê Mariana, Brumadinho, e mais uma cidade, mais uma quarta, uma quinta, uma sexta. Então, tabu é como que a gente se responsabiliza, como que a gente se... Né? Ou Carandiru, né? 111 pessoas foram assassinadas pela polícia do estado de São Paulo. Né? E os policiais que estavam naquela operação foram eleitos, inclusive. Né? O Major Olímpio foi eleito. Né? Ele foi eleito senador. Deputado estadual, deputado federal e senador. Ele era o braço direito do comandante. Então, eu acho que a função do turismo de sofrimento é mediar, é jogar a gente de cara, um choque mesmo, nessas experiências que são traumáticas mesmo. Não é só... Claro, por isso que eu só queria destacar um ponto aqui, que é fundamental para a gente enfrentar de uma forma mais rica essa discussão do choque, é buscar pesquisas, né, buscar dados com os visitantes. Então, a gente precisa de material empírico, né, dos visitantes do Museu da Loucura em Barbacena, dos visitantes do Museu do Memorial da Ditadura, do Memorial do Carandiru, do Rio de Janeiro, né, do massacre da Candelária, crianças foram assassinadas, né, e a população banaliza isso, não é isso? Banaliza o assassinato de crianças. Então, eu acho que é fundamental para essa discussão ficar mais pé no chão, ter mais material, a gente buscar dados empíricos, buscar pesquisas que entrevistam a percepção dos visitantes, a percepção dos turistas, né? E a percepção dos moradores também. Se os moradores são capazes de enfrentar aquilo, ou se eles simplesmente ignoram ou banalizam. Porque quando a gente fala de Auschwitz, a gente está falando, né, de outra realidade, de algo muito distante da gente. Né? Quando a gente fala do Rio de Janeiro, da Candelária, do Carandiru em São Paulo, ou de Brumadinho, ou de Mariana, e etc, etc, a gente está falando de coisas que estão no tempo presente, estão no nosso ombro. Né? Então, acho que o turismo sofrimento tem essa capacidade de provocar esse choque, né? E provocar o choque não só nos visitantes, nos turistas, mas também na população que vive naquele território. Né? Então, acho que é fundamental a gente não ficar só com uma discussão teórica, mas buscar dados, buscar pesquisas com os moradores daquele território e com os visitantes, para a gente entender como que eles lidam com esse choque. Né? Então é só isso. Obrigada, Frederico. Muito legal você chamar a atenção para esse aspecto, para a gente dar visibilidade àquilo que acontece no nosso cotidiano e passa despercebido. Né? Para tantas pessoas, o Pelourinho, por exemplo, é um atrativo turístico simplesmente por ser o Pelourinho, sem mais nenhum tipo de conhecimento e reconhecimento. Sem história, né? Sem lastro, exatamente, sem história. De uma forma completamente descontextualizada. Né? E é isso mesmo que eu acho que a sua fala chama a nossa atenção. E isso está no presente. Isso que eu acho que é importante, que o turismo sofrimento não está no passado, ele está no presente. Isso que deve motivar a gente, né? Muito bom. Ana Paula. Estou de volta. E é exatamente essa questão que eu acho importante, né? Quando a gente fala sobre essa perspectiva, a gente está colocando aí duas questões que envolvem emoção, né? E emoção com um choque ou com uma experiência. E aqui eu quero chamar a atenção, dialogando um pouco com o Alain, que essa questão da experiência no turismo também vem sendo banalizada, né? Não,
A gente, inclusive, vem com essa questão dessa experiência que ela é sempre encenada por demais, e aí ela perde essa dimensão que ela teria do ponto de vista, como o Emerson citou, né, que é essa questão da gente ter essas experiências como uma forma de conhecer a história, né, até formação como sujeito, como pessoa, né, experiências dentro desse sentido. Então, eu acho que, inclusive, eu trago aqui, do ponto de vista teórico, uma discussão do Pine e Gilmore, que fala sobre a experiência, e é a experiência do ponto de vista do consumo, não a experiência do ponto de vista do aprendizado, que eu acho que isso também traz uma dimensão diferente para a gente poder considerar aqui. E aí eu queria dialogar rapidamente com o Sérgio e com o Nogueira, tentando trazer alguns elementos ali nesse sentido, né? Para o Sérgio, a questão de que o turismo possibilita diferentes formas de pesquisa, de estudo e de prática, né? E essas práticas estão sempre associadas, isso tudo é associado a diferentes contextos sociais, né? E aí, o que a gente está trazendo hoje está muito relacionado a essa questão dos diferentes contextos, diferentes formas da gente poder compreender, né, no caso, esse fenômeno, e no caso também as interações com o lazer. E para o Nogueira Júnior, recorrentemente a gente já tem no Brasil o problema relacionado a pesquisas de demanda. A gente não tem isso como uma questão instituída de uma maneira em que a gente possa trazer informações, principalmente dentro do nosso contexto. E aí, por exemplo, eu imagino, eu desconheço, não cheguei a pesquisar por esse lado, mas eu imagino que esses locais, né, como a gente tem, como os que foram objeto aí dos vídeos, eles tenham informações significativas para a gente, né, e sejam importantes. E aí, só para retomar, que eu acabei me esquecendo, dessa dinâmica e dessa experiência do ponto de vista até banalizado, é que a gente entra nesse contexto que a gente já dialogou aqui, que são as selfies, lá, as experiências, vamos dizer, de mau gosto. Né? Então, é só mesmo um complemento. Obrigada. Valeu, Ana Paula. Agora vai ser o Sérgio, que estava lá comentando bastante com a gente no chat. Então, Sérgio, compartilha com a gente agora. Abre o microfone. Sérgio, para você abrir seu microfone, você tem que colocar o cursor na parte de baixo da tela, aí vai aparecer 3 ícones, um é microfone, um é o telefone, que está vermelho, que não pode ser, senão você sai da reunião, e o outro é do vídeo. É o primeiro, um desenho de um microfonezinho. Talvez você consiga habilitar o microfone dele aí, Dê, não? Consegue? Não. Estou tentando aqui, não estou conseguindo. Mas será que a conexão dele também não está com problema? Pois é. Porque, Sérgio, se você estiver por aí, coloca alguma coisa. Se você estiver ouvindo a gente, coloca alguma coisa no chat para a gente poder saber se a gente precisa te ajudar em alguma coisa ou se você caiu, né? Se não voltei, gente, voltei. Aqui boa! Sua vez. É o seguinte, eu não sei se vocês, assim, para vocês, não que eu esteja criticando vocês, tal, para vocês, a morte na área do turismo, por isso que eu estou aqui conversando bastante, escrevendo bastante, mandando para vocês, porque eu estou assim, sem anexo, sem entender como é que a morte pode ter a ver com o turismo. Porque, assim, para mim, a morte é um choque. Porque, assim, na minha família, eu já peguei algumas pessoas na família, e até hoje, para mim, está sendo um choque. Para mim, não é normal a pessoa
falecer, e eu fico perguntando para onde é que a pessoa vai, a pessoa vê a gente depois que falece. Então, assim, para vocês irem numa funerária, liberar o corpo, ver lá todos os procedimentos que vocês já são acostumados a ver, olha, se for para eu ver, gente, vocês vão me desculpar, eu não consigo ver, sabe? Para mim, eu já sofri choques de eu estar na minha casa, de eu estar em minha casa, e logo bater na janela e falar que minha avó faleceu. Aí logo pediu para eu ir lá ver o corpo. Quando eu fui lá ver o corpo, que minha tia destampou ela, meu coração danou acelerar. Eu achei que eu ia cair. Então, assim, a morte para mim não é normal. E eu não estou acostumado, assim, vocês que, né, assim, vamos dizer que, como vocês eu sei que não é fácil perder uma pessoa da família, é muito triste e tal, mas agora, colocar o turismo em questão sobre a morte, gente, eu estou sem entender. Me explica isso, por gentileza. Esse anexo eu não consegui anexar aqui, não. Oi, Sérgio. A gente entende o que você está colocando, é super compreensível, porque muita gente até comentou aqui hoje como que esses assuntos são tabus, né? São temas complicados para as pessoas não gostam de enfrentar, e aí a gente falou da morte, da loucura, foram vários exemplos aqui nesse sentido. Então, só para ficar claro, ninguém aqui está fazendo apologia dessas coisas. Nós estamos aqui constatando que é algo que acontece, que vem crescendo, e estamos dialogando sobre as várias motivações das pessoas que vão em busca disso, os limites dessas práticas, né? Porque enquanto algumas pessoas querem aprender com elas, né, querem conhecer um pouco mais daquela história, etc., outras pessoas são movidas simplesmente pela curiosidade, de olhar, né, e outras até vão ao extremo de encarar situações dessas sem um mínimo de respeito, sem ética, né, como se fosse um divertimento. Então, o que a gente está falando é isso. A gente compreende as suas dificuldades com a morte, mas a gente sabe que não é todo mundo que pensa e age assim. E é isso que nos deixa curiosos, é isso que faz com que a gente venha conversar a respeito, entender as pesquisas que são feitas sobre isso, sabe? Então, é muito nessa questão. Na verdade, a gente precisa tentar entender como é que o outro pensa, né, para a gente também se reconhecer ou não nessas diferentes possibilidades de interação, tá? Então, ninguém aqui está fazendo apologia, propaganda dessas coisas, não. A gente só quer conversar sobre isso porque acontece, né? E o turismo lucra muito com esse tipo de atividade. A gente também não pode desconsiderar isso, tá? Mas ninguém aqui também está incentivando a comercialização de práticas que são desprovidas de história, de uma perspectiva ética, né, e consistente, mediada no trato dessas questões, porque elas são muito sérias realmente. Depois, se você quiser, pode se inscrever de novo, tá? Ou se manifestar também por escrito, como você achar melhor. Então, vamos seguir? Uma dúvida que eu tenho, como é que a gente pode colocar o turismo nessa área, em questão sobre a morte? Como é que se envolveu a morte no turismo, o turismo na morte? Beleza, Sérgio. Vai falar, Cris? Não, só uma coisa, né? Por exemplo, Ayrton Senna era um piloto adorado pelos brasileiros. Muitas pessoas vão ao cemitério dele, prestar uma homenagem, levar flores, lembrar. Então, é muito particular isso, né? Só que nessa particularidade, muitas pessoas confluem e o turismo acaba também se apropriando disso. Mas vamos seguir, vamos pensando, porque suas perguntas, elas são desafiadoras também. Ucrânia vai contar para a gente, é Urânia, não é? É Urânia. Vai contar para a gente sobre essa experiência dela com as lendas em Diamantina. Oi, vocês estão me ouvindo? É Urânia, é isso, querida. Vai lá. Desculpa, Urânia, escrevi errado ali, foi. Então, meu nome é Urânia, né? Eu trabalho aqui em Diamantina com turismo,
E o City Tour de Lendas começou, na verdade, eu estava fazendo um trabalho na Biblioteca Antônio Torres, aqui em Diamantina, e eu percebi que nos documentos cartoriais, né, de vendas de imóveis, as pessoas especificavam assim: estou vendendo uma casa na rua tal, ela tem uma cozinha, uma sala, está acompanhada de um espírito que aparece sempre na cozinha. Exemplo. E eu achei aquilo tão curioso que eu comecei a pesquisar. E fui pesquisando a fundo, olhando em vários documentos, em vários livros, e eu criei esse City Tour. No meu City Tour de lendas, aqui em Diamantina, a gente não só fala sobre as lendas, né, mas também a gente fala sobre exorcismo. E aqui é uma região onde você vai ter muito exorcismo catalogado, né? O último exorcismo que aconteceu aqui, aceito pelo Vaticano, aconteceu em 2008, né? 2008, bem ali. Então, assim, a partir daí, eu fui em Minas Gerais, né? Até então, só tem 2 cidades que fazem o City Tour noturno, que é São João del Rei, com as lendas, e aqui em Diamantina, só que São João del Rei é uma coisa mais teatral. Aqui em Diamantina são contos, passando por lugares onde aconteceram aqueles fatos, né? Tem, sim, lendas, como a lenda, uma das lendas, né, que é muito, muito pedida, sempre que eu faço, é a lenda da noiva. E aí você vê uma coisa muito interessante, porque é uma lenda onde você, a lenda da noiva é da Igreja das Mercês, e aí você tem era uma moça que era da Igreja das Mercês, que se apaixonou por um rapaz que pertencia à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, né? Então, assim, o problema maior deles foi justamente a proibição do casamento veio do pai do rapaz. E aí as lendas, elas vão permeando nisso tudo. E eu percebo que quando eu saio com os turistas, quando eu falo lenda, que você encontra fácil em qualquer lugar, eles acham até interessante. Mas quando eu entro na parte do exorcismo, e, né, falo um pouco da demonologia, que é um estudo hoje, né, e aí quando eu começo a entrar nesse assunto, né, que existem vários tipos de possessão, a possessão de espírito e a possessão demoníaca. E a possessão demoníaca, quando se faz o exorcismo, sempre tem uma morte naquele meio, né? E aí, quando você começa a falar sobre aquilo, eu percebo que as pessoas, elas se interessam cada vez mais. E ali elas ficam, Urânia, que hora que vai aparecer um espírito? Que hora que vai aparecer alguma coisa? Né? Então, assim, as pessoas, elas se apaixonam pelo oculto, pelo que elas não podem explicar, né? Onde você procura a explicação, mas você não encontra aquilo, né? E às vezes, como o meu City Tour não é um City Tour teatral, 2 ou 3 vezes eu coloquei uma pessoa para poder vestir, né, de noiva e sair atrás da igreja, e foi quando as pessoas mais ficaram apaixonadas, e até hoje eu tenho contato com algumas pessoas que ficam, Urânia, me fala mais de espírito, me fala mais sobre as lendas. É aquela coisa, no meu trabalho, eu não só falo das lendas, mas como eu já havia falado, eu também falo sobre essa parte do exorcismo e a parte da demonologia, né? E é quando você percebe que as pessoas, elas querem muito isso. O Sérgio, eu até já fiz um City Tour com ele, mas foi cultural, e é uma coisa que eu percebo que o Sérgio falou que ele tem medo da morte, mas por mais medo que se tenha da morte, nós temos também muita curiosidade com a morte, né? As pessoas, elas querem ver. Quantas vezes que eu passei, eu não falo, né, no meu roteiro, eu não mostro onde aconteceu o exorcismo, porém eu passo pelo lugar, e as pessoas ficam enlouquecidas, me mostra, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, e depois entra em contato, e assim, a gente percebe que é um turismo que está crescendo muito, né? Aqui em Diamantina, agora, né, desde 2020, com a pandemia, mesmo com a pandemia, eu tive muita procura para fazer o City Tour de lendas. O meu City Tour, ele começa geralmente às 21 horas, e eu termino ele às 0 hora, né? Então, assim, já tem uma coisa que eu já puxo para isso,
né, justamente para encantar nessa parte que as pessoas querem tanto saber e têm tanto medo, né? Não sei se eu falei demais, se eu falei demais, vocês me desculpem, mas é basicamente isso. Eu faço esse estudo, né, sobre o oculto, principalmente, e sobre essas lendas e esses exorcismos aqui em Diamantina. O City Tour de Lendas em Diamantina começou comigo, né? Na verdade, eu acho que eu sou a única pessoa que executa ele aqui em Diamantina, mas, assim, quero fazer projetos com a universidade para que a gente leve isso à frente, né? Para que cada vez mais possa se entender sobre esse desejo macabro que as pessoas têm e que elas não sabem, não conseguem colocar, né, em palavras esse sentimento de curiosidade, né, sobre esse tipo de trabalho. Desculpa se eu falei demais. É isso, basicamente é isso. E convido vocês a virem fazer esse City Tour comigo, assim que passar a pandemia. Muito bom. Obrigada, Urânia. Agora, Maísa. Gente, considerando o horário, o que vocês acham de, na fala da Maísa, a gente manter abertas as inscrições? E aí, quando passar para a Salete, a gente já encerra as inscrições. Pode ser? Tá. Vai lá, Maísa, obrigada. Ótimo, sim. Gente, boa noite. A gente vai escutando aqui, né, as falas, os questionamentos e vão surgindo, né, várias dúvidas. Eu acho que essa fala que acho que foi o Nogueira que trouxe, que ele se perguntou também como que essa discussão nossa ia surgindo. E desde quando a Ana me convidou, eu achei, assim, super legal, mas como também parece que era algo que estava em construção, né, tinha questão da divulgação que estava acontecendo, eu fiquei curiosa também, pensei, nossa, como será que vai acontecer? Será que eu preciso preparar algum material? Então, a curiosidade já começou desde aí, como essa discussão, né, como que ela ia surgir. Mas o que eu queria trazer, assim, de contribuição, é até pegando um gancho na fala da Vânia, que ela trouxe essa questão de como que a morte é algo que a gente tem uma certeza, como é algo que está presente na nossa vida, e como também que essa discussão, né, esse evento aqui hoje, ele me trouxe um certo medo, porque a gente está vivendo, assim, numa situação da pandemia, que a morte, ela tá presente todo dia numa dimensão, assim, que a gente nunca imaginou, talvez, que pudesse chegar, e é uma dimensão que traz medo, traz muito medo. Então, quando eu pensei nessa discussão que a gente teria, por exemplo, até ontem eu não tinha visto o material de apoio, porque eu fiquei com medo. Eu pensei, nossa, eu vou voltar, assim, em assuntos, por exemplo, um lugar que eu visitei, que quando eu fui, me trouxe, assim, uma sensação tão marcante, que foi, né, em Auschwitz, que me trouxe o medo. Então, despertou algo de uma experiência que eu já tive com um fato, que é a morte, que a gente, né, tem uma certeza de que ela vai acontecer, mas que, por esse momento que a gente está vivendo, é algo tão presente todos os dias, que isso me despertou, assim, uma certa ansiedade também. E achei muito bacana a fala da Urânia, e acho que foi a Denise também que falou no início, assim, essa questão do voyeurismo, né? E a Urânia traz na fala, assim, da gente ter essa curiosidade pelo que é, assim, o oculto, que a gente não consegue explicar. Porque eu acho que quando são, assim, lugares, por exemplo, que é que eu consigo falar, né, com maior clareza, por exemplo, de Auschwitz, eu até hoje não consigo entender como que foi algo que aconteceu. E é uma coisa, assim, que foi real, a dimensão que foi. Então, assim, é um fato, aconteceu, mas até hoje, assim, para mim é inexplicável a dimensão que tornou, que proporcionou. Então, assim, essa curiosidade de tentar entender como que, né, essa ascensão que foi, assim, é muito curioso, a gente não consegue explicar 100%, e eu acho que isso traz uma curiosidade muito grande, não no sentido de fazer uma apologia a isso, né, mas eu acho que de buscar explicação e tentar entender.
Então, acho que seriam, assim, essas minhas contribuições. E a última coisa que eu achei legal da fala do Frederico é que ele traz muito essa questão da gente se basear nos acontecimentos aqui do Brasil, coisas mais próximas, né, da gente, e eu pensei no seguinte, aquela questão que a gente sempre discute do território, o sujeito, né, que está ali naquele território, essas relações. Então, assim, até que ponto também, por exemplo, algo que aconteceu num estado, numa cidade brasileira, numa escala territorial muito mais próxima de mim, até que ponto ela me impacta do que um outro acontecimento, por exemplo, que aconteceu em outro continente, outros países. Então, acho legal também a gente tentar entender que, né, assim, como que algo muito mais próximo territorialmente, né, assim, geograficamente falando, talvez me impacte menos do que algo que aconteceu mais distante. Acho que seriam essas minhas contribuições para a discussão. Ok, sou eu, né, Denise? Isso, Salete. Vou Então, tentar ser breve, mas eu acho que realmente está muito interessante. Estou cheia aqui de anotações, mas eu queria fazer, na verdade, duas provocações, duas reflexões a partir do que foi colocado, e primeiramente tentar esclarecer para o Sérgio, né, que ele está falando que não consegue entender essa relação da morte com o turismo. Como estudante de turismo, você deve ter estudado a parte de segmentação de mercado, da segmentação turística. Tem turismo de aventura, turismo rural, turismo, enfim, que a professora Vânia, né, que Vaninha já destacou, que é um problema que está muito mais vinculado à questão do nicho de mercado. Então, do ponto de vista mesmo de mercado, de motivação, a morte, o obscurantismo, o sofrimento acaba se tornando também uma motivação que vista como uma possibilidade de ganhar lucro do mercado. Eu vejo ali no nicho que existe possibilidade da gente comercializar, porque tem pessoas interessadas em vivenciar aquela experiência. Então, nesse sentido, não sei se eu consegui resumir, dentro dessa perspectiva, a morte ou esses elementos aí, para você se aproximar, para você conhecer aquilo como elemento central na tua motivação de viagem. Nesse sentido. Então, é isso. Aí, com relação aos meus dois questionamentos, e, na verdade, para colocar para o grupo, porque me fez refletir quando o Frederico traz o exemplo do Pelourinho, né, e aí Cris complementa quando muitas pessoas vão para ali e não tem conhecimento, e nessa fala, a gente vai considerar que o Pelourinho foi um lugar onde os escravos ali, eles eram chicoteados, eles eram mortos, tem toda essa relação aí com a escravidão, Yara, enfim, Vaninha e outros professores aí que estão presentes, poderiam estar até mais contribuição, mas esse lugar, ele também tem essa relação do lugar do carnaval, que ele é ressignificado. Então, para mim, aquela memória da escravidão, ela não se faz presente, porque a memória, ela se perde, a gente não tem uma memória muito presente, e aquele lugar do Pelourinho acaba sendo o meu lugar da festa, da celebração, do carnaval. E para alguns, ou na verdade é só provocando mesmo, aquele lugar que era sagrado, será que ele está sendo profanado pela festa? Aquelas pessoas que estão ali no carnaval, durante um mês de carnaval, dançando, num lugar, num espaço que foi de morte, de sofrimento, ele está sendo ressignificado. E aquilo se torna profano ou não? Como considerar a memória daqueles sujeitos? Então, é só a título de reflexão, o pessoal da sociologia pode contribuir mais. E a outra provocação também na fala, que eu me trouxe à memória, não conheço, não sei se alguém do grupo já foi participar do Dia de los Muertos, no México, que é uma celebração, o Dia de Finados, que para alguns pode ser considerado algo macabro, porque para eles a questão cultural, a minha relação com a morte, ela é diferente da minha relação do morte aqui no Brasil, ou da sua cultura. Então, esse pensamento, que também já foi muito colocado aqui nas falas hoje, o meu entendimento, a minha compreensão de morte, ela também vai modificar ou vai interferir na minha experiência turística, na minha experiência de lazer. Então,
o Dia de los Muertos é festa, é lazer, eu estou ali, ou para mim eu posso considerar aquilo também como um turismo macabro. E aí tem o Sérgio, que Deus me livre, né, Sérgio, para um evento, morte, caixão, celebração. Então, acho que aí tem esse entendimento da morte enquanto vida, enquanto festa. Então, foram dois aspectos que me trouxeram aqui à memória no momento que vocês estavam falando, e eu acho aí que cabe a questão da dualidade, que foi posta no início aí pela Denise, a gente tentar ver, né, tanto o aspecto da luz quanto da sombra. Eu acho que são exemplos que nos ajudam a refletir nesse sentido. Então, era essa a minha contribuição. Sim, porque é uma situação assim, de quando você recebe a notícia, eu não sei como é que funciona, cada cérebro, cada organismo funciona de um jeito, mas eu, da minha parte, quando alguém fala que alguém morreu, e eu logo entro em choque, eu dando ficar tremendo, aquela coisa toda. Agora, imagina você nunca viu aquilo, quando você vê o corpo chegando, a urna chegando, a temperatura funerária chegando. E eu sempre faço assim, uma lógica, eu tento estudar, assim, mas assim, quando você vê aquilo que a mente não está preparada, não foi preparado primeiro para anexar aquilo, por exemplo, eu estou aqui agora na minha casa, né? Se caso alguém me falar que alguém faleceu, eu vou assustar. Minha mente não está preparada, a minha mente não foi preparada para receber tal notícia. Aí vai logo, me convida para eu ir lá, ver o corpo, tal coisa. Se eu chego lá e vejo o que eu não gosto, logo a mente já começa a ficar totalmente perturbada, e eu já dando ficar tremendo, aquela coisa toda. Então, assim, quando sempre acontece, é igual eu sempre falo, que o nosso corpo humano, ele liga e desliga, ele é um corpo automático. Quando você come alguma coisa demais, o corpo avisa, olha, tem que parar, tá demais. Quando é faltando alguma coisa, o corpo também avisa. Então, assim, eu penso assim, que o meu corpo, ele é automático, entendeu? Então, assim, teria como você me explicar essa parte, se eu estou certo ou errado, Salete, por favor? Porque, assim, para mim, o meu corpo, ele é automático. Então, assim, se por acaso alguém falar, ou seja, alguém morreu lá em São João e é de sua família, e você tem que ir, eu logo assusto. Mas na hora que eu chego lá, que eu vejo aquele todo a preparo, que é aquela coisa nojenta, que eu acho aquilo nojento. Eu nem bero carro fúnebre, eu tenho pavor de carro fúnebre. Sérgio, mas a gente entendeu isso aí. Olha, minha proposta é o seguinte, tem o Marcelo ainda, né, inscrito, depois o Marcelo, só para a gente não ficar furando a fila, aí a pergunta foi dirigida para a Salete pode comentar e a gente finaliza, pode ser? Pode, Cris. Sérgio, na verdade, não tem certo nem errado, né? As pessoas são singulares. Então, essa é a sua percepção com relação à morte a partir da tua história de vida, da sua trajetória, das suas experiências pessoais. Então, você tem uma relação com a morte diferente da minha, diferente de Maíra, de Eduardo. Então, a sua história de vida, a sua trajetória vai definir a tua percepção sobre a morte. Então, não está certo nem errado, é a sua percepção, certo? Eu espero ter respondido. Vamos seguir? Eu, Salete, vamos seguir. Marcelo, a gente ficou meio na dúvida, você acabou, se você se inscreveu ou não, você se inscreveu? Você quer compartilhar com a gente? Posso falar um pouquinho. Obrigada, Marcelo. Opa, boa noite a todos e todas. Cris, tudo bem? Primeiro, parabenizar pelo debate, pô, super legal, né? Muito bom ver surgir esse tema, né? As diferentes perspectivas, né, e posicionamentos em relação ao dito Dark Turismo, né. Só para também dar auxiliar, de repente, um pouquinho o Sérgio, né, a questão, primeiro que há uma questão de alteridade, né, que não cabe a nós julgar, né, aquilo que o turista, de certa forma, ele busca uma expressão da alteridade, né, de uma mudança, de uma fruição, né, que para nós pode não confluir com algo que realmente motive a viagem, mas para outros é alguma coisa que vai completar, que naquele momento vai viabilizar justamente
uma fruição que ele deseja, né? Então, a mesma coisa como falado aí em relação à questão de nichos e segmentos, né? Então, tem gente à praia, deixa ninguém ficar torrando na praia, calor, tal, não, eu prefiro um lugar mais... Então, cada um vai ter uma percepção, né, diferente em relação a isso. E a gente não está falando em questão de um falecimento individual e direto, como um familiar, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma visita de pesquisa ao cemitério de Père Lachaise, né, em Paris, e é impressionante que determinados túmulos parece que a pessoa morreu ontem, como o de Chopin, carregado, o pessoal o tempo inteiro tirando foto, levando flores. O de Jim Morrison, até uma cerca tem por conta do risco de desabar aquilo, porque é gente o tempo inteiro visitando o túmulo, né? Por conta da representatividade, né? São ídolos, são pessoas importantes. Claro, você tem uma questão idiosincrática, né? O pessoal do rock and roll, o pessoal do teatro, então o pessoal vai ver lá a Piaf, vai ver o Jim Morrison, vai ver o Chopin, o pessoal da geografia vai ver o Haussmann, da reforma parisiense, então cada um, né? O pessoal do espiritismo, o Allan Kardec, cada um vai buscar, né? E ver o seu ídolo, fazer, muitas vezes, nem uma reza, nada disso, é apenas um desejo de fruição, né? E são muitos os cemitérios espalhados pelo mundo que recebem uma quantidade absurda de turistas. Eu leciono uma disciplina chamada Turismo e Medo Social. O medo social é um conceito complicado, né, que é um temor compartilhado, né? E, de certa forma, alguns desses destinos de dark turismo, eles teriam tudo para ser, na verdade, uma localidade de restrição. Eles expressam sofrimentos, tragédias, mas, ao mesmo tempo, eles oferecem também uma possibilidade de aprendizado, né, de conhecimento e de nortear que algo como aquilo nunca mais aconteça, e é relevante, então, a oportunidade de visitar, de conhecer. Eu não acredito que ninguém saia da mesma maneira ao visitar um Auschwitz, ao visitar o Museu do Holocausto, a visitar um local que, caramba, é tão pouco conhecido, né? É uma cidadezinha em Paris chamada Oradour-sur-Glane. Foram 600, praticamente a população dela foi toda exterminada durante a guerra, né? Mulheres, crianças jogadas na igreja, queimadas, né? Os homens fuzilados por uma besteira durante a Segunda Guerra Mundial, né? E hoje é um memorial, né? E é impressionante como você se choca com aquilo. E você sai dali diferente. Não, uma coisa como a Segunda Guerra Mundial nunca mais pode acontecer, né? Não é possível que ações como essas se repitam diante da sociedade contemporânea. Então, é uma transformação que uma modalidade, uma expressão do turismo, destacado como dark turismo, pode propiciar, né? Nessa disciplina, né, eu visito, essa disciplina é sempre oferecida no segundo semestre do ano, justamente para poder pegar, né, o Dia dos Mortos, porque há uma feira, uma festividade na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu leciono no Rio, na verdade, em Niterói, na Federal Fluminense. Então, tem sempre uma festividade vinculada ao México, em novembro. E também, como Dia de Finados, né, a gente faz a visita ao cemitério São João Batista, que tem a maior concentração de celebridades brasileiras enterradas. Então, você também tem uma espécie de festa, né? Então, o pessoal visitando, né, o túmulo do Cazuza, o pessoal todo estilizado, tocando as músicas dele na guitarrinha, no violão, o túmulo de Carmen Miranda, de artistas os mais variados. Então, não é uma questão de sofrimento, é uma questão de homenagear, inclusive, né? E fora toda a questão arquitetônica, dos monumentos ali, jazidos, tal, que não é o foco da disciplina, mas que também é bem representativo, né? E como comentei, só para poder fechar, né, eu venho pesquisando um pouco sobre dark turismo, e tive a oportunidade, em 2018, de fazer a pesquisa na França, foi onde eu visitei Oradour-sur-Glane, né, que é alguma coisa assim impressionante, e eu também fiz a pesquisa em Paris e em Barcelona, analisando, na verdade, a turistificação de lugares de tragédia. Então, eu fiz a pesquisa com entrevista no Bataclan, em Paris, onde ocorreu, né, a expressão mort, né, do atentado terrorista em Paris. Foram mais de 100 mortes ali, né?
e tive a oportunidade de entrevistar pessoas que estavam trabalhando no Bataclan naquela oportunidade, e do processo de turistificação, porque eu fiquei ali esperando umas meia hora, e nessas meia hora deve ter entrado pelo menos umas 10 pessoas para tirar foto, e com distintas expressões, que é o barato da pesquisa, né? Gente ali respeitosa, olhando, tal, e tira foto, tipo, caramba, como é que isso aconteceu? E gente sorrindo, tirando foto ali, Bataclan, né, atrás, né? E saindo dali, né? Então, há um processo de turistificação. Aquele espaço, hoje, é de interesse turístico também, por conta de uma tragédia. Aquilo ali seria, para muitos, é um fator restritivo e quase que impeditivo de visita. Mas acaba se transformando num fator motivador. Muita gente visita o Bataclan, né, por diferentes questões, né? E aí envolve toda essa questão ética, moral, que são indagações contemporâneas. Tá? E também a sede do Charlie Hebdo, né, que fizeram um memorial ali. Então você tem um painel imenso, pintado, com os jornalistas, os chargistas, né, a indicação, a que houve uma tragédia em relação à liberdade de imprensa e de expressão, e as pessoas vão ali, e ali é longe de qualquer atrativo, né, então as pessoas vão para lá para tirar foto do Charlie Hebdo, é um registro também de alguma coisa que não poderia acontecer nos dias de hoje. Né? E a Rambla, né, na verdade, em Barcelona também. E é engraçado as duas configurações, porque em Paris você tem os registros disso. E Barcelona não deixou isso ser registrado. Então não tem nada ali nas Ramblas que lembre o atentado. Mas, mesmo assim, a comunidade ela faz questão de tentar registrar isso. E foi na entrevista, né, com o pessoal que estava lá, né, eu fui lá nos cafés perguntar tal, eles indicaram, olha, repara que em algumas árvores o pessoal risca a árvore em relação ao atentado, lamentando, ou pinta de liquid paper tal, mas logo depois o ajuntamento, na verdade, a prefeitura vai lá e limpa tudo. E quando eu fui lá, eu tenho um monte de foto, né, mostrando, né, indicando, lamento muito o atentado, olha, eu sou muçulmano, mas sou completamente contrário a isso. Então, um monte de registro, né, relacionado à dimensão, né, dessas ações. Né, e que, de novo, funcionam como uma expressão, né, de restrição, de impedimento, de não motivação. Mas, do outro lado, entra também até uma definição de tanaturismo, por aí, que é o turismo vinculado, né, e relacionado à questão das mortes. E que também existe muito hibridismo. Quando a gente pensa no Coliseu de Roma, muitas pessoas vão no Coliseu por conta do grande monumento que representa, né, uma edificação milenar, praticamente 2000 anos ali e tal. Mas aquilo ali representa a morte, que é o grande entretenimento ali, era o sofrimento, né? Então, mas que as pessoas acabam não associando, né? O monumento aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial é um grande monumento na cidade do Rio de Janeiro, mas ele expressa ali a morte, né? Sobretudo dos soldados, né? Que faleceram durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas acabam se ligando muito mais na expressão monumental da coisa e não da representatividade ali, né? E assim como tantos objetos, né, que nós temos ali que funcionam como atrativos turísticos e tem uma representação híbrida, né, também vinculado à morte e ao sofrimento. Mas eu acho que eu falei para caramba, eu ia falar só um minutinho, peço desculpas aí, né? E mais uma vez, eu parabéns pelo debate. Obrigada, a gente empolga mesmo, né? Bom, mas a gente está aqui para trocar ideias mesmo, né, para levantar novos temas de estudo, de discussão. Então, a gente só está abrindo mesmo, né, as reflexões sobre mais esse tema. A gente agradece muito a presença de vocês. Eu vou passar a palavra para a Denise finalizar. Mas, antes, eu queria colocar aqui um pedacinho de uma letra do Caetano Veloso, dos anos 70 ainda. Se chama Índio. Só um pedacinho dela, né? Vou até colei aqui para vocês. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. A fala de vários de vocês, né, me remeteu a isso, então eu deixo como mais um ponto de reflexão para nós. Denise.
Então, gente, só agradecer, né? Agradecer a Ana Paula, agradecer a Frederico, Marcelo e todos que aqui tiveram, todos que contribuíram para esse nosso debate, né? Hoje foi muito rico. Se a gente não põe uma pausa nas inscrições, a gente ia continuar falando, que eu acho que ainda tem muito a se dizer sobre esse assunto, né? Ele não se esgota aqui, mas eu acho que a gente teve a oportunidade de abrir e ampliar muitas discussões, suscitar muitos incômodos e, enfim, cada um sabe aonde mexeu em si, né? Então, como agora a gente já está quase que pegando essa ideia, Cris leu um Caetano Veloso, e aí eu também vou fechar para a gente encerrar desejando boa noite para todo mundo e uma ótima semana. Nós vamos encerrar bem, nós vamos encerrar com Fernando Pessoa. Tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa, e porque passa, morre. Tudo quanto vive, perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Até o próximo Cine Lúcio. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo. Saúde. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Muito bom, Vaninha. Depois de tantas sugestões, para onde que nós vamos? Ué, gente, a turma da cerveja hoje ficou quietinha.